Dumbledore é pior do que você pensa. Nunca vi Harry pobre. Nunca vi Harry pobre. Aí sim, vai virar Hatsune Miku. É, vão falar que eu tô copiando ela, né, mano? De novo. A saga Harry Potter conta a história de Harry, um garoto. É importante separar a obra do autor, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, não gosto de Harry Potter, mas eu gosto da J.K. Brincadeira! Pelos meus cálculos, já temos 57 filmes pra ver. É verdade. Tem que anotar todos pra gente não perder ideia. Garoto com poderes mágicos que é levado para uma instituição que mais lembra uma armadilha dos Jogos Mortais do que uma escola e é manipulado durante 8 filmes a matar um feiticeiro rival por influência de um... Mas antes de dizer por que esse falso herói Essa não da é o que JK eu os falei livros pra e filmes rir. fazem parecer, eu quero deixar claro que eu não esqueci dos outros vilões dessa franquia. Eles também são impiedosos com gente inocente. A diferença é que esse as pessoas ainda acham que é mocinho. No caso, o famoso e adorado Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Guardem esse nome porque eu me recuso a falar ele de novo. Para começar, ele é o diretor da maior escola de magia e bruxaria do mundo. Um cargo importantíssimo que coloca a segurança de centenas de crianças nas mãos dele. Não existe nenhum lugar mais seguro, a não ser talvez Hogwarts. Então eu pergunto, você mãe, você pai, o que você diria pro seu filho se ele chegasse pedindo para estudar numa escola onde as escadas mudam de lugar, os residentes são espionados nos corredores e assediados no banheiro por fantasmas, os alunos são encorajados a jogar uma espécie de futebol americano voador sem proteção, que faz o hockey parecer um esporte seguro, tem uma árvore psicótica... Ah, o rugby é mais hardcore, né, mano? Um livro didático que morde, bichos sugadores de alma que não fazem distinção entre... Eu sei, Tucuné, eu sei qual foi o grupo que ela baseou os goblins lá. E professores que podem ou não estar possuídos por entidades malignas. Bom, tem muito marmanjo por aí esperando a tal da carta. É um modelo de antes do outro, é como se fosse um modelo customizável, que ele tem várias opções pra você misturar e modificar. E é isso, não é nada exclusivo, gente. Eu só paguei a licença de um modelo customizável e eu vou usar ele ocasionalmente em algumas lives, só isso. Então, eu acho que infelizmente a O resposta meu oficial seria ainda sim. está sendo trabalhado. E vale mencionar que essa é uma escola que foi fundada na Idade Média e que, estruturalmente, continua lá. Não tem câmeras, não tem luz elétrica e nem outras inovações da sociedade moderna que até são utilizadas no mundo bruxo, mas não por essa instituição atrasada. E quanto mais tempo se passa sem esses recursos tecnológicos praticamente essenciais hoje em dia, mais despreocupado com o bem-estar dos alunos é o diretor dessa pocilga. Dumbledore foi a pior coisa que já aconteceu por aqui. E agora falando da parte pedagógica. A falta de cuidado desse suposto profissional da educação ao contratar novos professores é inacreditável. Se a gente for considerar só a disciplina de defesa contra as artes das trevas, já dá pra perceber que os funcionários contratados pelo Barbudo sequer passaram por um processo seletivo minimamente aceitável. O primeiro não foi submetido a um exame médico para descobrir se tinha um parasita maligno atrás da cabeça. O segundo era um completo incompetente que broxou o braço... Eu fico tipo boiando, tá ligado? Vou comentar sobre nada porque eu não sei de nada. Nada dessa franquia. E sinceramente eu não tenho vontade de aprender nada sobre. Do protagonista. Não sobrou osso nenhum. E de quebra, conseguiu apagar a própria memória com uma varinha que ele já tinha sido avisado que estava quebrada. O terceiro, mesmo sendo um bom professor, tinha uma condição de saúde preocupante que poderia colocar todos à sua volta em risco e que não recebeu Tem muito zoomer que gosta de Harry Potter. O quarto era um fucking comensal da morte disfarçado. E o último era um rancoroso favoritista Harry que descontava Potter. as frustrações nos alunos. Ah, e falando em favoritismo, não é novidade pra ninguém que esse Papai Noel da feitiçaria sempre puxa a sardinha pra Grifinória. Eu nunca vi Harry dá Potter, até pra dizer nunca tive que interesse. Eles mereceram os pontos que foram entregues no final, mas anunciava... Vídeo da Sailor Nana pra reajar. Putz, é a Powder? Gente, eu tenho uma opinião controversa sobre a Powder, tá? Parabéns, Sonserina, com tudo. Eu vou ter que segurar muito meu power level. Mas muito meu power level aqui, mano. Muito.
Porque a opinião que eu tenho sobre a Powder não é a popular. Não é a popular de maneira alguma. Como se não bastasse essa escola trazer uma sensação de segurança tão acolhedora quanto o Carandiru, o diretor simplesmente faz a egípcia diante das lesões frequentes dos alunos e manda 4 molequinhos do primeiro ano cumprir detenção numa floresta que tem literalmente proibida no nome. A Ter mandou R$1. A música em sol maior e azul e na sombra, nem se transforma em vocaloides, a porra canta bem. Sucumba. E falando no cachorrão de 3 cabeças, não importa o quanto eu tente fugir das mitologias, elas me perseguem. Porque o Valeu universo de pelo Harry Potter pila, é hater. recheado de inspirações das mais diversas. Você tem os Cerberus e Centauros da mitologia grega, Trolls e o Fenrir da nórdica, os Duendes da celta e mais uma porrada de outros. Então, se você ficou curioso e gostaria de ler mais sobre o assunto, eu recomendo o box de mitologia da editora Pandorga que tá patrocinando... Ah, não. Ad não. De maneira reeditado, ponto na compra. E agora, voltando ao vídeo. Vamos voltar pro Fora tudo vídeo. isso que eu falei, o nosso diretor responsável também deixa a escola funcionando igualmente, mesmo ciente que tem um monstro Rick assassino Shig lá mandou dentro que ele já R$1. sabia que tinha Não matado uma assistiu aluna no Harry passado. Potter nem precisa. Isso já resume esse High School E depois Macumba que um muito grupo de bem. alunos quase foi morto pela cobra High School secreta, Macumba. Em vez de aprender a lição, esse grande mestre continua deixando o colégio aberto após a invasão de um suposto assassino. Ele está aqui, em algum lugar do castelo. Sirius Black! E também permite que uma aluna de 13 anos use um objeto de viagem no tempo que os livros deixam claro que é mega perigoso. Aí no ano seguinte, Puta que não pariu, só Emma Hogwarts Watson, recebe hein? um professor que tortura E a os Emma alunos, Watson, hein? usa a magia das trevas, e o Barbudo faz porra nenhuma sobre isso, como ele cedia um torneio mortal que arrisca a vida Powder. de vários adolescentes só pra fazer um Powder. entretenimento barato. E Powder. que, diga-se de passagem, tem as provas mais chatas de qualquer campeonato da história da ficção. É sério, numa das provas, a plateia fica 1 hora olhando pra porcaria de um lago e na outra pra um labirinto de planta. Porque não tem câmera. Ninguém Ué. vê o que tá acontecendo. É só o povo olhando pro nada. Que porra de torneio é esse? O que ele tem? Ué, não dá pra usar magia E pra dizer que isso é filmar? perigoso é elogio. O primeiro desafio tem a caralha de um dragão e o segundo envolve quase afogar alunos que nem estavam participando da competição. Eles são só vítimas desse matadouro disfarçado de escola. E se o torneio Que por si só delícia. já não fosse perigoso o suficiente, tava todo mundo sabendo que tinha coisa errada quando o Cicatriz é escolhido pelo Cálice de Fogo, mesmo jurando que não pôs o nome lá dentro. Que delícia. menor de idade. Tava claro que tinha dedo do Zé das Cobras nisso aí. Mas o nosso querido professor responsável acha ok manter tudo como tá, inclusive deixando o menino participar, o que a gente vê no final como dá certo. Ele voltou! Voldemort voltou! Oxi, E, aquele é o Robert obviamente, que Pattinson. depois de participar desse torneio Não, maldito, você não é o Harry novo, fica não. traumatizado Você não é com novo, tudo que não, rolou. Gaciaco. Aí, no ano Você é das seguinte, antigas, com certeza, bem o das Barba antigas. Arrumada tentou se redimir e dar o suporte necessário pro menino, né? Professor, O cara ignorou o moleque na cara dura, sem mais nem menos. Não, ele devia estar ocupado, dia ruim. Vamos ver outro momento. olhe pra mim! Tá, agora o garoto se impôs. Não vai ter como, velho. Lembrete, gente, o dublador do Harry Potter foi de Pepperoni. Continuar sem falar nada. Severo, não podemos mais esperar. Você tá de brincadeira. Não só ele continua dando vácuo no menino. Hoje eu como falo ainda com coloca ele pobres. pra ser levado pelo professor Hoje eu tô me sentindo nobre, hoje eu tô me sentindo da hora, né? Eu tô falando com pobre, sim. ele menos gosta. Esse safado só podia querer muito que esse menino sofresse algum transtorno psicológico. Eu pensei que me distanciando de você, como fiz o ano todo, ele ficaria menos tentado. E, portanto, você estaria mais protegido. Ah, que papinho! Tu não queria era o Tonzinho te espionando, isso sim. Proteger o Harry. Vamos falar de proteger o Harry. Tipo quando você abandonou ele bebê Rick Shig mandou R$1. A JK Rola transformou o Castelo Rá-Tim-Bum em Jogos Mortais. Based. na porta da família mais megera da série, só com um bilhetinho Só falta safado, espancar sem o nem chat se dar quando não dou- trabalho o de quê? explicar pros Dursley o que Eu nunca fiz rolou. isso, não. O que só me faz pensar Calúnias, que calúnias. tivesse aparecido um Eu, uma alma comensal tão da boa, morte, eu um jamais Gugu faria ou uma isso, Angelina jamais. Jolie por perto, a história teria acabado ali mesmo. Sério, o coitado do menino tem a pior infância possível com essa família de desnaturado e o velhote em momento algum mostra se preocupar com isso e nem permite que ele seja criado por bruxos com a desculpinha sem vergonha de que é melhor ele crescer
crescer longe da fama. Vai ser bem melhor pra ele crescer longe de tudo isso. E se você acha que foi só na velhice que ele começou a ficar escroto, eu tenho más notícias pra você. Lá nos últimos filmes, a gente descobre que o dito Então, cujo ele é um plebeu que não lê os livros, urso. era jovem, tinha vergonha da própria irmã, que sofria de uma doença pós-traumática, não dava o suporte necessário pra ela, deixando tudo nas costas do irmão mais novo, e no tempo livre tava se envolvendo com um tal de Grindelwaldo, que caso você não saiba, foi apenas o antecessor do cara de tomada e que tinha o mesmo ideal de supremacia eugênica dos bruxos. Ideal esse que o futuro diretor de Hogwarts compartilhava, e estavam os dois juntos de tramóia pra esse plano do mal. Depois disso, ele até se mostra arrependido, mas nunca fala pra ninguém desse passado e tenta consertar os seus erros da maneira mais torta possível, incluindo arriscar a vida de pessoas no processo. E quem conhece essa franquia tá ligado na famosa frase do porco pro abate, o que é apropriado visto que o nome do colégio é Verruga de Porco. Enfim, o Harry descobre que tem um pedaço da alma do careca dentro de si e que ele teria que se sacrificar pra eliminar ele. Você o criou como um porco para o abate. Nem sou eu fazendo essa comparação. O próprio Snape fica chocado ao perceber que o menino que sobreviveu a um ataque quando era bebê estava sendo criado pra morrer nas mãos do chefão final. Não me diga agora que você se afeiçoou ao menino. E agora, se vocês me permitirem um momento chapéu de alumínio, eu gostaria de insinuar que os planos do Barbudão vão mais além do que as pessoas costumam imaginar. Na Pedra Filosofal, é esclarecido pelo próprio Barba Branca que o Harry carregava no sangue uma magia de proteção muito poderosa, ativada quando a mãe dele se sacrificou para ele sobreviver. E uma atitude como essa deixa uma marca. Ela está entranhada em você. E dá pra especular que o plano do diretor no primeiro filme era usar essa proteção no sangue do moleque pra prejudicar o Valdemar e talvez até acabar com o que sobrava dele. Como a gente vê no final, o Harry teve que passar por algumas armadilhas, colocadas a mando dele, pra impedir que o professor Nuca Demoníaca conseguisse a Pedra Filosofal. Armadilhas tão difíceis e complexas que até 3 pirralhos do primeiro ano conseguiram vencer. E o velho de vestido sabia que todos aqueles obstáculos seriam fichinha pra um bruxo tão poderoso e apelão. Tanto que, quando o Harry saiu vitorioso do tabuleiro de xadrez, o Duas Caras já estava esperando ele no espelho de Ogezed. O que só me leva a acreditar que o plano era esse desde o começo. Até porque, que outro motivo haveria pro Hagrid buscar um pacotinho tão suspeito e valioso no mesmo dia em que ele foi com o menino comprar um material escolar? Cortella. Não devia ter dito isso. Isso, somado ao fato de que a Pedra Filosofal poderia ter sido destruída desde o início, mas em vez disso foi levada para uma escola, a pedra que só afina o reforça pau. a minha teoria de que ela foi colocada em Hogwarts como uma isca pro bruxão das pobre. trevas. E a que o pedra que afina o foi pau. manipulado a estar exatamente naquele lugar no final do filme pra servir de arma contra esse antagonista. Ele que não pobre. conseguia nem tocar o garoto sem E que a o seu câmera hospedeiro sem virasse um tecla. cinzeiro ambulante. E conforme a gente avança nos livros dessa saga, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. No filme da Câmara Secreta, além da problemática do velho saber exatamente quem era o herdeiro de Sonserina e não ter feito porra nenhuma quando o Tony Ramos Gigante foi punido 2 vezes injustamente, ele, como eu falei antes, deixa a escola e as aulas funcionando igual. Negligência típica dele. Mas, e se isso não for só irresponsabilidade? E sim parte de um plano maior? Bom, o que eu acho é que foi tudo uma estratégia para forçar mais um embate entre o Testa Rachada e o adversário dele, que no final não apenas Por termina... algum motivo, quem cuida do dinheiro dos bruxos no mundo de Harry Potter são duendes narigudos. Por que isso, Azuri? Você sabe por quê? Você sabe muito bem por quê. Você sabe muito bem quem eles representam. Com a Cobrona morta, mas também com a informação de que existiam Horcruxes por aí, já que o Harry destruiu uma sem saber. Essa teoria também explica por que o nem tão bom velhinho ficou tão de boa com o que era supostamente um dos maiores bandidos do mundo bruxo invadindo a escola para ir atrás do Haroldinho. Porque no fundo, ele queria que o menino fosse capturado pelo Dogão Sinistro e levado até o Voldemort. Mas dessa vez, não para forçar um embate. Agora o velhote queria que o Harry fosse morto pelo rival dele. Pois é, o sábio protetor do pequeno Potter queria sua morte já nesse momento, porque a essa altura ele já sabia das Horcruxes por conta do diário que é destruído no final do segundo filme e provavelmente já deduziu por alguns comportamentos do garoto que ele estava com um pedaço da alma do malvadão dentro de si, ou seja, também era uma Horcrux.
E é por isso que o Barbudo não faz nada pra impedir o Harry de participar do torneio Tribruxo no quarto filme. Ele já suspeitava de tudo. Fora que ele também era um velho amigo do Zoiudo original. Ou seja, é certeza que ele percebeu que era um impostor e propositalmente não... Álbum de figurinhas do Harry Potter? Dele, porque esse pilantra é muitas coisas, mas burro não é uma delas. Ele já imaginava que o torneio era uma armadilha pro menino ser capturado e morto. E se não fosse por um paranauê entre as Vem pra festa zumbi. o plano teria dado certo e o nosso herói teria ido. Vem pra festa zumbi. Aí você Vem pra festa zumbi. Mas ele queria que o Harry morresse, por que ele mesmo não fez esse serviço? Bom, isso não é explicado em detalhes na obra. Mas a gente sabe que destruir esse tipo de magia das trevas não é algo fácil. Não é só tacar um spray de matar barata e pronto, sua casa está livre de horcruxes. É algo que só pode ser eliminado por forças poderosas, como veneno de basilisco. E eu acredito que a horcrux do menino Cria só do poderia ser Mofo mandou R$2. Valeu. Melhor do nosso folclore. Cadáver do próprio Voldemort, já que foi ele mesmo que criou ela. Ele deve morrer. E o próprio Voldemort deve matar. Boas noites, boa live, até amanhã. Até amanhã, JC. Agora quem assume é o Lelê na moderação. Acaba sendo amaldiçoado quando ele tenta destruir um anel sombrio na gorderação. Um pedaço da alma do Vold Sauron, deixando ele com os dias contados. Logo, não viveria tempo suficiente para destruir todas as Horcruxes. Mas como o nosso bruxão trevoso é um completo idiota, claro que ele não ia depositar sua alma num objeto comum. Jamais. Ele escolhe os objetos mais chamativos e óbvios, para deixar bem na cara para qualquer debilóide que ali tem um pedaço dele. Por conta disso, o Barbudo, sabendo que tinha a confiança total do Harry, que por sua vez tinha acesso a algumas memórias do Rinoplastia, viu que o rapaz era a escolha perfeita para essa missão suicida. Nesse caso, literalmente. Aí tudo corre conforme o plano dele. O Harry faz um speedrun de caça Horcrux e destrói metade em um dia, descobre que é uma delas e que teria que se sacrificar, enfrenta o Voldemort e só não morre Phil, no final como é que você por tá? causa de mais um rolê maluco de varinha, que no fundo é só a JK não do culhão de matar o protagonista. Sim. Conclusão, através da sua negligência desumana como diretor e também em prol de uma rivalidade obsessiva, esse feiticeiro canalha coloca em risco e até sacrifica a vida dos seus próprios alunos e aliados. Aquele dali é o Edward, do Crepúsculo? Sendo um FDP... Do Prepúcio? Isso nem de aquele longe filme de vampiro ruim. Tudo que ele fez nessa franquia. Se até o Thanos, que queria no fim das contas ajudar o universo, é um vilão, o Mago Boomer com certeza também é. Azuri virou 2D? Ocasionalmente. Mas, dentro da história, ninguém vê isso. Ele manipula todo mundo tão bem que até o filho do Harry recebe o nome dele. Alvo Severo Potter. Porque, pelo visto, basta ter uma aparência de vovô ancião da sabedoria e falar meia dúzia de frases motivacionais de Facebook pra ser homenageado no final. Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos. E, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Tipo você, né, cretino? Esse vídeo foi possível graças aos membros do Catarse, como o Leandro, o Rafael, o... Isso aí, entendi porra nenhuma porque eu não vi Harry pobre. Mas vamos pro próximo. O Daniel, o verdadeiro